Mas enfim, a gente resolveu preparar algo para quem estava aqui, né? Para ser bem acolhido, bem aconchegante com os filhos, porque a mãe é especial para nós. E fiquei num dilema muito grande durante essa semana, porque nós tivemos um aniversário muito abençoado, amém? Quem crê que o aniversário foi abençoado? Aí fica com 2 palavras abençoadas, aí depois vem o pastor Anderson aqui no outro domingo, Dia das Mães, onde geralmente não tem muitas pessoas, e eu fiquei naquela, eu levo uma palavra Dia das Mães ou não levo? Levo ou não levo? Levo ou não levo? Mas eu resolvi homenagear as mães, amém? Eu resolvi com uma palavra de Deus abençoada com a vida mãe. Mas pastor, Dia das Mães às vezes causa problema para quem não tem a mãe presente, não tem a mãe ali por perto. Mas deixa eu te falar algo, você pode não ter a tua mãe por perto, mas Deus colocou uma mãe para você, e eu vou te provar isso na Bíblia. Eu tenho aqui o exemplo da Miriam com Gorete. Cadê Miriete? Foi lá para trás? Que tem a Gorete como mãe. Mas a Gorete é a mãe biológica dela? Não, mas Deus prepara alguém para que seja sua mãe, amém? Porque a palavra do Senhor, ela fala que ainda que seu pai e sua mãe venham falhar contigo, eu jamais falharei. Deus jamais falha conosco. Então não vai faltar pai, não vai faltar mãe. Ele sempre vai levantar pessoas para que possa suprir isso no nosso coração. Por exemplo, eu desde 2005 eu estou em Resende, estou longe da minha mãe. Eu resolvi fazer essa trajetória. De 2005 para cá eu não estou mais perto da minha mãe, e quem está perto da minha mãe é minha irmã. Ela tem lá suas dificuldades, já com a idade da minha mãe, tem seus prazeres também de estar próximo da mãe, não é verdade, Gô? Agora tem a mãe já de idade, tem suas lutas, suas guerras, mas tem seu momento de prazer, né? Que a gente tem a nossa mãe perto da gente também é muito prazeroso. É uma luta, né, Fatinha? É uma luta, mas você vai ver que no final, igual o pastor Heitor falou, vai dar tudo certo, amém? E eu creio que a gente consegue sentir essa presença de mãe na nossa vida, de alguma forma. Tua mãe falhou contigo, eu vou te mostrar na Bíblia que o Senhor lhe prepara algo para você, amém? Eu vou mostrar na Bíblia que às vezes a tua mãe biológica não é presente, mas tem alguma mãe que está cuidando de você. Porque a palavra, tem um ditado popular que diz que por trás de todo grande homem há uma grande mulher. Alguém duvida disso? Por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Por isso que Deus fez a mulher, não é verdade? Deus criou o homem e percebeu que ele estava só, sentiu a solidão no homem, né? E resolveu fazer a mulher, e os dois se tornaram uma só. Por isso que a palavra do Senhor, ela fala que quando se casarem, que largue o seu pai e sua mãe e se torne uma só carne. Então tem vários versículos para mim estar falando aqui sobre a mulher, mas eu queria entrar numa história bíblica. Queria que o Wallace projetasse Êxodo, capítulo 2, versículo 1. A gente vai ler do 1 ao 10. A gente vai ver que tem mulheres tão valorosas na Bíblia, mães de grandes homens de Deus, que muitas das vezes você leva um tempão para achar o nome dela na Bíblia. Às vezes você leva um tempo para achar o nome dela, mas foi grande mulher na tua vida, foi grande mulher para os nossos dias de hoje, amém? E às vezes a gente não valoriza essas mulheres, às vezes a gente não valoriza essas mães, amém? E eu creio que cada mãe aqui hoje, cada filho aqui que sente que não teve uma mãe como merecia, ou alguma coisa parecida, mas Deus vai falar no teu coração que Ele sempre preparou algo para você. Ele sempre colocou uma pessoa ali por detrás para que fizesse esse papel por você. E quem tem a mãe presente, glória a Deus,
que possa abraçar essa mãe, que possa ter essa mãe perto. Né, dona Rívia? Que possa ter essa mãe perto, que possa abraçar essa mãe, que possa valorizar essa mãe. Porque a palavra de Deus, ela não fala para honrar só pai, ela fala para honrar pai e mãe, para quê? Para que seus dias se prolonguem nessa terra. Então, eu sei que o dia dos pais, puxa a sardinha um pouquinho para o lado do pastor, né? Eu sei que o dia dos pais é um pouquinho mais esquecido que o dia das mães. Mas a palavra do Senhor, ela fala: honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem nessa terra. E qual foi a mãe que Deus te deu? O tema dessa palavra é a mãe que Deus me deu. Não adianta, hoje eu vou brincar contigo o tempo todo. Qual foi a mãe presente ali que Miriam recebeu? Ela está cuidando ali. A Bia, por exemplo, também, né? Foi você. Tu é biológica das duas? Não é. Mas você recebeu duas filhas, e as duas filhas receberam uma mãe. Amém? E não foi biológica. A gente tem essa questão de estar, né? A gente tem o prazer de ter a mãe biológica, mas nos dias das mães, deixa eu falar algo para vocês que foge até aqui um pouquinho da palavra. No dia das mães tem gente demais deprimido. E hoje não é dia de depressão. Hoje não é dia para ninguém estar triste. Hoje é dia de estar feliz, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos sustentado. E não é porque hoje é dia das mães que a gente vai, poxa, eu não tive minha mãe presente, eu não pude estar com a minha mãe hoje, que a gente vai se entristecer. Pelo contrário, a gente vai se alegrar no Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Olha o que diz a palavra do Senhor. O nascimento de Moisés. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Aí ele fala mulher também? É 2-1. Aí. Casou-se com uma descendente de Davi. Olha, não falou nem mulher. Casou com uma descendente. Ele evita, nesse texto, evita até de falar o nome. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pediu um cesto, foi feito um junco, e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe, para ver o que aconteceria. A filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do Nilo. Não viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada acompanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando e ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou-lhe, a filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? E ela respondeu: quero. Respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha de faraó disse à mulher: leve esse menino e o amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. E o 10 para encerrar. Tendo o menino crescido, ela o levou a filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu tirei das águas. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar também pelos dízimos e pelas ofertas, pelos pedidos de oração. A gente também tem aqui uma urna, né? Toda vez que você chegar aqui e quiser colocar um pedido de oração, durante a semana inteira eu estou aqui orando, a parte da manhã, pelo que está na urna, em nome de Jesus. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos consagrar esse culto ao Senhor,
te consagramos esses pedidos ao Senhor, te consagramos cada dizimista, cada ofertante da tua obra. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, porque essa igreja não é minha, essa igreja é sua. Essa igreja não pertence a homens, essa igreja pertence ao Senhor. É o Senhor que é dono de todas as coisas. O Senhor é dono do ouro, da prata, e eu creio na provisão dos meus irmãos. Eu creio que as portas serão abertas. Eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda também esses pedidos que o Senhor sabe que está ali. O Senhor sabe que cada um precisa. Você sabe da necessidade de cada pedido. E eu te consagro a Ele, Pai. O Senhor sabe que eu somente intercedo por eles. Mas quem dá a vitória é o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Eu te louvo, te agradeço por cada dizimista, cada ofertante, por essa palavra lançada, e eu creio que ela não vai voltar vazia, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, irmãos? Nesse dia que a gente vai homenagear o Dia das Mães, eu vim falar de uma mãe que, no versículo que a gente leu, falou o nome da mãe? Qual o nome da mãe de Moisés? Quem se arrisca aí? Joquebede. Amém? Mas está ali? Não. E ela foi importante na vida de Moisés? Quem foi que resgatou? Quem foi que tirou o povo do Egito? Quem foi que salvou Israel? Quem foi que teve a instrução de Deus para guiar o povo para sair da escravidão do Egito? Foi quem? Moisés. E como a gente pode deixar de não lembrar do nome da mãe de Moisés? Eu queria até que os irmãos anotassem por curiosidade, mas o nome da mãe dele vai estar lá em Êxodo 6:20 ou em Números 26:59. Nesse versículo que a gente leu não fala no nome dela. Sabe, muitas das vezes a gente pensa que a nossa mãe e o nosso pai nos deixou. Mas mesmo que eles fizessem isso, o nosso Deus jamais deixaria. Mas a mãe de Moisés, ela teve algumas atitudes que eu creio que todas as mães daqui dessa terra têm. E elas fazem isso para os seus filhos. Amém, meus irmãos? A gente pode ter até dificuldade com a nossa mãe biológica, mas Deus prepara uma outra mãe para você. Deus prepara uma mãe espiritual. Deus prepara uma mãe, um parente, uma mãe que vai cuidar de você em todos os sentidos. Eu creio nisso. E a gente começa a ver que ela temia pelo aquele filho dela. Ela temia de perder Moisés. Ela sabia que tinha um boato rolando ali de que Faraó ia mandar matar todos os hebreus até uma determinada idade. Ela tentou esconder, ela tentou fazer de tudo. Quando ela viu que não ia conseguir mais esconder o filho, o que ela fez? Ela teve que dar. Teve que dar para alguém criar. Aí eu creio que ela não pensou, vou dar para qualquer um, vou fazer para qualquer um, vou enviar para qualquer um. Eu não creio nisso. Eu creio que ela foi guiada por Deus. Ela foi guiada por Deus para cair na mão certa, da pessoa certa, porque Deus tinha um plano na vida daquela pessoa. E nos dias de hoje, a gente achar que o nosso pai ou a nossa mãe nos abandonou, nos deixou, eles podem até tentar fazer isso. Essa mãe fez com uma boa intenção. Mas o nosso Deus, Ele tem um propósito na nossa vida. E Ele vai usar os pais. Ele vai usar a mãe ou vai usar o pai. Hoje eu vou puxar a sardinha para o lado das mães, em nome de Jesus. Mas você vai ver que tem características nessa mulher que a gente vai ver que foi uma mulher diferenciada. Mesmo ela não cuidando biologicamente ali do filho, apesar de que... Cadê Miriam? Miriam tá aí. Apesar de que Miriam colaborou para essa questão, que quando a filha de Faraó chamou,
alguém que pedisse para alguém ajudar, quem foi que foi ajudar ela? Miriam. E Miriam, né, sempre arteira, sempre fazendo alguma coisa, né, já fez um arranjo divino ali. O que ela fez? Chamou logo. Já que é para amamentar Moisés, vamos chamar quem? Vamos chamar a mãe dele. E Miriam chamou a mãe. Levou Joquebede lá para Faraó, para a filha de Faraó. Amém? E eu creio que Deus vai mover nesses dias. Eu creio que Deus está fazendo coisas nesses dias que todo dia das mães a gente percebe pessoas com dificuldade, pessoas que têm dificuldade realmente de aceitar às vezes que a mãe não foi uma boa mãe, não teve uma boa mãe. Mas eu quero te dizer algo: Deus se preocupa com você. Deus se preocupa com a tua maternidade. Tem coisas na nossa vida que a gente não pode escolher, verdade? Marido a gente escolhe, é verdade? Tem coisas que a gente não escolhe. O pai e a mãe é uma. O teu pai e a tua mãe você não escolhe. Foi Deus quem escolheu para você. Ele te colocou ali de uma tal forma que você não tem como sair. Amém? E olha só o que eu separei aqui para os irmãos. Algumas versões, algumas coisas que eu identifiquei nesse texto. O que uma mãe é capaz de fazer pelo filho? Você que é mãe que está aqui hoje, o que você é capaz de fazer pelo teu filho? Ou então quem não é mãe ainda fica imaginando: o que eu serei capaz de fazer pelo meu filho? Não é verdade? Aí é uma coisa que eu vou tirar a sardinha do pastor e vou jogar para as mães. Tem coisa que realmente é só a mãe que faz. O pai não faz. Aí é só a mãe mesmo. Aquela questão de perder o sono, de querer... O pai geralmente ele quer dormir, ele quer descansar e várias outras coisas, não, olha. Aí é mais que a mãe mesmo. Na sua grande maioria é assim. Mãe que tem mais aquele cuidado, a mãe que tem aquela questão de ensinar, a mãe que tem... Claro que tem pais aí fora da curva, né? Mas lá em casa é assim. Quem é que ensina o Alexandre? Quem é cuidar das coisas do Alexandre? Quem que passa a roupa? Quem cuida das coisas? Quem que faz as coisas? É a mãe. É a mãe que dá aquele carinho, a mãe que dá aquele cuidado. Só que Joquebede, ela não pôde fazer isso. Ela não pôde fazer isso. Mas o que ela fez? Olha o que diz no versículo 2 e no 3. E ela engravidou e deu à luz um filho, vendo que era bonito. E ela escondeu por 3 meses. Quando já não podia escondê-la mais, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, e colocou nele o menino, deixando o cesto entre os juncos, à margem do rio Nilo. Deixa eu falar uma coisa para você. Nesses dias de hoje, você quer fazer uma coisa boa para o teu filho, você não consegue mais, você tem que enviar ele, você tem que fazer ele chegar até alguém. Gente, qual é a mãe que está aqui hoje, que entende de alguma coisa, que vai pegar ali um cesto, vamos botar no Rio Paraíba, vai cair na mão certinho da filha de Faraó? Quem ia fazer isso com paz? Levanta a mão aí, em paz. Agora, quem ia ter medo daquele negócio afundar e parar em outro lugar? Levanta a mão. Misericórdia. Gente, com certeza, se eu sou mãe, eu ia ter quase certeza que eu ia errar. Ia parar em tudo quanto é lugar, menos na mão da filha de Faraó. Aí eu te pergunto, olha o cuidado que essa mulher teve em pegar aquela criança, botar um cesto e preparar aquele cesto todinho. E fala aqui de uma forma de junco, piche e betume. Ela preparou aquele cesto de uma tal forma para que ele não afundasse. E ela preparando para se despedir do filho, de esconder a criança.
Aí eu pergunto para você, olha que dor essa mãe sofreu. Às vezes a gente não entende, muitas das vezes Moisés, em uma determinada idade, a Bíblia não fala sobre isso, mas será que ele entendeu totalmente o propósito da mãe dele? Será que a gente entende às vezes as coisas que a mãe nos faz? O não que as mães nos dá? Não é verdade? Às vezes a gente ganha não também, tá, Julinha? Tua mãe não vai falar sim para tudo para você não, filho. Vai ter não também, faz parte. Mas esse não é pro bem. Amém? Então pegar essa criança, botar no cesto e se desfazer dela, era a única solução que Joquebede tinha naquele momento, para salvar o seu próprio filho. Isso é um ato de quê, irmãos? Você botar um filho num cesto e jogar no rio. Isso é um ato de coragem. Quem aqui é uma mãe corajosa? Eu creio que tem mães aqui que faz tudo pelo seu filho. E eu tenho certeza que tem filhos aqui que tem testemunhos do que a mãe fez. Claro que de repente não é igual a história de Moisés direitinho, né? Apesar de a gente ter o Paraíba cortando aqui, né? Pode ter um caso de riacho aqui, mas não necessariamente dessa forma. Porém, quanto ato de coragem você como mãe teve, ou a tua mãe teve com relação a você? Quantas vezes você já viu isso acontecer na tua vida? Quanto ato de coragem você já viu a tua mãe ter contigo, com teu pai, com teu irmão, com a tua irmã? Quantos atos de coragem você já viu a tua mãe fazer por você? E muitas das vezes a gente não valoriza a mãe. Amém? Então nesse dia de hoje, não é dia para a gente ficar deprimido porque nossa mãe partiu, hoje eu não pude ver minha mãe, hoje eu liguei para minha mãe cedinho, falei com ela 5 minutos, que ela estava meio na correria lá ajudando minha irmã. Então o dia das mães para mim hoje foi questão de 5 minutos. Não tive muito tempo para falar com ela. Mas só de falar, só de sentir ela bem, já alegrou meu coração. Amém? Assim também como chega no dia dos pais, todo mundo sabe que eu perdi meu pai. E não tenho dor nenhuma por causa disso. Não é porque eu sou pastor, eu sou um cara seco, não. A gente sabe que aqui nessa igreja a gente fizemos um apelo pro meu pai num domingo e ele morreu numa quarta-feira. E eu tenho o maior orgulho disso. De a gente ter essa oportunidade como igreja do Senhor. Da gente fazer um apelo, olha só, a gente ganhar uma alma para Jesus. Acho que foi até com o Vinícius que eu estava falando ontem lá no encontro dos jovens. Da importância que tem. Que às vezes a gente está numa célula, às vezes a gente está se reunindo durante a semana, ou então no próprio culto, a gente não consegue abrir a boca, a gente não consegue chamar pessoas, a gente não consegue evangelizar. E qual é o nosso modelo de evangelismo? Foi, Vini, que a gente estava falando sobre isso? Qual é o nosso modelo de evangelismo hoje? É a célula. Se você não chamar pessoas, se você não chamar parentes, se você não ganhar vidas, a nossa oportunidade como igreja para ganhar vidas é ganhando vidas, trazendo para a igreja por meio das células. Amém? Cadê o Max bonitão? A gente vai lançar um desafio, cara. A gente tem que ter uma célula aqui no Paraíso, em nome de Jesus. A gente tem que ganhar vidas aqui nesse lugar. Uma pessoa virou para mim e falou também, o outro lugar, falou para mim assim: pastor, tudo que abre no Jardim do Sol com relação à igreja não dá certo. Eu falei: está quebrado, em nome de Jesus, vai dar certo. O pastor Heitor falou: vai dar tudo certo. Se não deu certo é porque não foi para aquelas pessoas fazerem. Então a gente vai tentar. Vamos, Alisson, vamos tentar. Eu sei que o Alisson está meio sem tempo, trabalhando no turno da tarde, mas a gente vai tentar em nome de Jesus. Quem sabe não tem mães aí precisando de ajuda, de auxílio com relação ao filho, com relação à filha, com relação a marido, com relação a casamento. A gente sabe que tem um monte de pessoas assim, mas a gente vê que
Deus, ele dá coragem para as mulheres. Se você vê a questão na igreja, por exemplo, se você for contar aqui quantos homens tem, quantas mulheres, você vai ver que a maioria é mulher. Como que a mulher puxa, o Alisson? Como que a mulher puxa o homem? Por isso que essa palavra que o pessoal pensa até que está na Bíblia, Moisés, que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Não é verdade? Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque foi uma semana assim de muita luta, uma semana de muita guerra espiritual, no mundo espiritual para mim, e ela sempre falando para mim assim: vai dar tudo certo, acalma teu coração. E ela sempre falando para mim assim: olha, meu filho, é semana de encontro, foi semana de festa para a igreja, 2 dias a igreja cheia, lotada de gente, a igreja está avançando, a igreja está crescendo. Você quer o quê? São guerras espirituais que a gente está enfrentando. Se você quer que o diabo esteja satisfeito contigo, que ele largue do teu pé, difícil. Eu vou te falar uma coisa: onde não há luta, não há vitória. E se você tiver uma vitória sem luta, você não vai valorizar. Pode ter certeza disso. Se você receber algo sem lutar, você não vai valorizar. Eu creio, eu tenho certeza disso. Sabe, irmãos, e diante dessa coragem que essa mulher teve, nós podemos aprender com Joquebede. Aonde que nós queremos chegar? Aonde nós queremos entrar nesses dias? Eu fui numa célula essa semana. A pessoa falou para mim assim: pastor, eu posso levar uma palavra que não seja nem do pastor Léo e nem do pastor Heitor? Eu falei: pode, filho. Eu botei no grupo lá justamente para isso. Tem opção dessa, tem opção daquela, mas o tema é livre. Ele levou uma palavra que ele preparou. E resumindo a palavra, ele chamou as células dele e falou para ele assim: você sabe a sua posição dentro da igreja? Você sabe onde é a sua parte no ministério? Você sabe para que Deus te chamou? Porque Deus teve um chamado para Joquebede, amém? Chamou para ser mãe de Moisés, o libertador do povo do Egito, o povo de Israel que estava no cativeiro. Teve um chamado para ela. Ela pode até não ser muito lembrada, mas ela teve um chamado para ela. Aí eu fico pensando: você hoje, qual o teu chamado aqui? Né? Às vezes a gente fica pensando assim: poxa, mas eu fico na portaria. Se você for em outra igreja, você vai ser chamado de obreiro. Não é verdade? Se for lá na igreja do Moisés, né, deve ter essa outra nomenclatura. Mas, por exemplo, você servir uma água, botar uma água, servir os irmãos, servir alguma coisa. Se você for liderar uma célula em outra denominação, você vai ser chamado de diácono. Não é verdade? Quem traz uma palavra, quem auxilia o pastor e tal, não sei o que, vai ser chamado de presbítero, evangelista, né? Quando você faz um evento jovem, você faz um evento disso, um evento daquilo, você é chamado de evangelista. Sabe, a questão é aonde você quer se colocar. Porque essa mulher, ela teve coragem de colocar o filho dela dentro de um cesto, para que ele fosse flutuando até parar no lugar certo. Amém? Que a gente possa colocar. Eu creio que aquele menino era a vida dela. E eu creio que é onde a gente quer colocar a nossa vida. Eu quero que você nessa noite você pare para pensar onde você quer colocar a sua vida. Você preparou o barquinho? Você preparou ali o cesto? O cesto não vai afundar? Ele vai parar na mão certa? Ele vai parar no lugar certo? Porque
começar grandes coisas, várias pessoas começam. O importante é como é que você vai terminar a tua trajetória. Amém? Essa foi uma das características da mãe de Moisés. Ela teve coragem. A segunda coisa que a mãe de Moisés teve, olha só, do capítulo 7 até o 4 ao 7. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que ia acontecer. A filha de Faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. E nisso viu o cesto e os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu que tinha um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Sabe, irmãos, uma coisa que a mulher tem, que o homem não tem, ou a mulher tem mais do que o homem, é criatividade. Você sabia disso? Você vê uma mulher que está apertada em alguma situação, ela cria algo, ela move algo, ela faz algo que o homem não faz. Você vê que nessa versão minha aqui não está dizendo, mas eu lendo em outra versão hoje, você vê que ela preparou Miriam para que Miriam ela fosse acompanhando e ver onde ia parar. E Miriam foi acompanhando e deu tudo certo. Meu Deus, até pegar esse bordão aí do pastor Heitor aí. Vai dar tudo certo. E deu tudo certo, foi caminhando ali o cesto, caminhando, onde parou? Parou na mão da filha de Faraó. E a filha de Faraó, na hora, ela tem um estalo. Caramba, esse menino é filho dos hebreus. Então chegou aquela questão assim: e agora? Chama os guardas, manda passar o facão. Mas a mãe, a Joquebede, ela já tinha mandado Miriam ir atrás. Ela já tinha percebido, ela já tinha falado: olha, vai, segue, vê se vai parar no lugar certo. Vai lá junto. E quando Miriam vê que caiu no lugar certinho, encontra o menino chorando, entra Miriam na história. Quando a princesa fala: pô, esse menino é filho do hebreu. Eu não sei como é que ela reconheceu pelo choro, né? Imagina uma criança hebreia chorando, mas só o Marcão para explicar essa. Mas reconheceu na hora: esse filho é hebreu. E antes que aquela mãe pensasse em chamar alguém para poder matar aquele menino, para poder, a filha de Faraó, antes que chamasse para alguém para poder destruir aquele menino, Miriam entrou na história. Miriam já entrou e falou para a filha de Faraó: você quer que eu chame uma hebreia para amamentar esse menino? Olha a criatividade, não só de Joquebede, mas também de Miriam. Tudo tramóia ali com Joquebede. Quem que Miriam foi chamar para amamentar? Joquebede. A filha de Faraó fala: não, pode trazer uma hebreia para amamentar Moisés. Esse menino está chorando demais. Esse hebreuzinho está chorando demais. Misericórdia, ô bichinho chorão. Chama uma hebreia para calar esse menino. Esse menino chora demais. E ela vai lá e chama uma hebreia. E a Miriam volta com quem? Com a mãe de Moisés. Olha o arranjo divino sobre essa família, sobre essa criança, essa mãe. Imagina a irmã, imagina a Miriam também, como é que estava nessa situação. Gente, Deus é tão poderoso que esse povo foi parar tudo aonde no final da história? Foi parar tudo no palácio. A criatividade de Joquebede foi tão perfeita, foi tão poderosa. Deus deu tanta sabedoria para Joquebede, para que ela tivesse essa criatividade toda, para que ela arquitetasse tudo de forma perfeita.
Aí eu pergunto aqui para as mães que estão aqui: quem é a mãe que não é capaz de fazer isso pelo seu filho? De orquestrar tudinho. Às vezes o filho não está entendendo nada, mas ele orquestra tudinho de uma tal forma para que no final dê tudo certo. Quem é a mãe aqui que não faz isso? Igual Vanessa, eu creio que ela vai fazer tudo pela Cecília. Ela vai mover ele tudo que ela pode para poder ver a Cecília dando tudo certo. Vai pedir, aí você tem a oportunidade de pedir uma Miriam, né? Tem uma Miriam aí por perto. Miriam, acompanha aí, vê se, né, se pedir a mãe para amamentar aí. Sabe, Deus vai colocando pessoas assim na nossa vida. Aí eu fico vendo no Dia das Mães, chega um momento, eu não sei se vocês vão sentir essa. Escuta essa do teu pastor. Todo Dia das Mães é assim. Se você não concordar, pode até falar. Todo Dia das Mães é assim. Começa o Dia das Mães, domingo de manhã. É um oba-oba, filha da mãe. Feliz Dia das Mães, posta foto com a mãe, a mãe. Quando dá meio-dia, começa aquela sessão deprê. Começa as pessoas. É assim, Carol? Carol riu é porque é. Começa aquela sessão deprê. Começa, ai meu Deus, minha mãe não fez isso. Minha mãe não fez aquilo. Ai meu Deus. Ai, meu pai do céu. Começa a lembrar de todos os defeitos da mãe. Mas quando o domingo amanheceu, misericórdia, a mãe era rainha. A mãe era princesa. A mãe era tudo. Gente, é incrível. Priscila riu, ela também concorda. É incrível, cara. Como é que de 8 a meio-dia a história muda? É incrível. De 8 a meio-dia, a mãe é a rainha. Passou de meio-dia, meu irmão, começa uma deprê. Começa um problema sério, uma questão de existência. Começa uma coisa, ai meu Deus, minha mãe ainda está comigo, minha mãe está com meu irmão. Ô Léo, tua mãe estava contigo hoje o dia todo, Léo? Tava não, olha lá, ó o Léo caguetando, ó. Aí fica o Léo, poxa, minha mãe foi ver o Carlos, minha mãe foi falar com o Leonardo, minha mãe fez tudo, mas não ficou comigo. Depois de meio-dia é esse horário, Léo, pode ter certeza. Depois de meio-dia é esse horário. Mas quando tu acorda, Pai do céu, que tu vê de foto de mãe, rapaz, é bom que nesse dia revela até como é que as mães eram, né? Quando era novinha. Tia Carla, tu dá sorte que a Júlia não colocou, mas o que nego bota da mãe novinha, tadinha, aquelas fotinhas velhas, sempre foi linda, né, Gô? Aquela foto da mãe velhinha, mãe novinha, a mãe daquele jeito. Mas aí eu pergunto para você, por que essa depressão? Por que, povo de Deus? Por que todo Dia das Mães tem que ser assim? Você crê no Deus que você serve ou você não crê no Deus que você serve? Porque Ele fala para você, ainda que seu pai e sua mãe venham falhar contigo, eu jamais falharei. Então honra sua mãe no Dia das Mães. Honra seu pai no Dia dos Pais. Honra eles todos os dias. E nunca se esqueça disso, porque a promessa do Pai é que seus dias vão se prolongar na terra se você fizer isso. Honrar teu pai e honrar tua mãe. Mas não caia na cilada do diabo, de que de 8 a meio-dia é só paz. E depois começa uma coisa, uma lamúria. Você vê que ninguém posta mais nada depois de meio-dia. A Carol é daquelas que olha os status, né? Se você olhar, você não vê mais uma postagem de nada. Não vê. Porque já entrou naquele momento, meu Deus, passou aquela euforia com a mamãe. Eu começo a lembrar de tudo que minha mãe fez. Eu começo a lembrar de, ai meu Deus do céu, aquelas palmadas, aquelas chicotadas, aquelas varadas. Ô pai. Aquelas correadas, né, Moisés?
Mas mãe e pai, hoje em dia o mundo fala que, ainda bem que os kids estão lá atrás, não vai nos ouvir, né? Mas Provérbios fala da vara da correção. Papai e mamãe aí, não se esqueça da vara da correção. Você tem que corrigir seu filho. Amém? A correção faz parte. Se é uma mãe, se é um pai que dá tudo, alguém vai corrigir para você. Se você não fizer, alguém vai fazer por você. Se você não ensinar o seu filho o caminho que deve seguir, alguém vai ensinar o caminho que ele deve seguir. Se você quiser que siga o caminho do Senhor, ensina. Som. Você ensina o caminho do Senhor. Prepara outro aqui. Você ensina o caminho do Senhor para ele. Porque senão alguém vai ensinar. Aqui eu posso garantir para os irmãos que é muito mais tranquilo. O Xande veio para cá, já veio pequenininho ainda, também não vai lembrar dessa história. Mas onde a gente morava no Rio de Janeiro, se você não criar, o tráfico cria. O tráfico ensina teu filho a pegar numa arma. O tráfico ensina teu filho a beber. Gorete sabe essa história. Moisés, que são do Rio de Janeiro. Vai ensinar teu filho a beber, vai ensinar teu filho a fumar, vai ensinar teu filho a fazer tudo. Mas trazendo para Joquebede novamente, ela sabia que o filho dela ia morrer. Muitas das vezes a gente sabe que o nosso filho vai padecer. Muitas das vezes a gente tem que tomar atitudes ousadas no Senhor e usar a criatividade. Foi o que aconteceu com Joquebede. Ela usou a criatividade que Deus deu a ela. Eu creio que uma mulher tão simples daquela forma, ela não teria tantos recursos para poder fazer ali um cesto que não afundasse e que fosse parar certinho na mão de Faraó, na mão da filha de Faraó. Amém? E para encerrar, irmãos, tem um último tópico aqui. Uma coisa que eu quero perguntar para as mães que estão aqui: qual a mãe que é determinada pelo seu filho? Determinada. Mãe determinada. Eu sou determinado em cuidar do meu filho. Amém? Nós temos mães aqui que são determinadas em cuidar. Soraya é determinada em cuidar do Léo? Morre por esse menino, morre? Por todos eles, né? Quem aqui não é determinado em cuidar do seu filho? Tem uma ali, tadinha, que a neta não pode nem ficar na casa do avô, porque é tão agarrada com a mãe que se puxar ali não sai. Né, dona Aline? É, você pegar do dia ali, vamos dormir na casa do vovô? Não, Deus, não, minha mãe, meu pai, não pode. A determinação da mãe, ela não deixa com que algumas coisas aconteçam com seus filhos. A Gorete tem a história aí A Gorete tem a história da Miriam, da Bia. Não estava se desenhando um caminho que não era legal? Que era meio difícil? Você não lutou? Não teve determinação? Quantas vezes você me contou do processo que foi difícil, que foi aquela luta, aquela guerra? Tu não teve determinação para ir buscar? Para pegar aquela filha? Qual de nós não faria a mesma coisa, irmãos? Qual a mãe aqui que não faria a mesma coisa pelo seu filho? Fatinha, eu creio, Deus olha o teu coração e sabe o quanto você luta pelos seus filhos. E Ele vai honrar o desejo do teu coração. Guarda seu coração nele. Confia nele e as demais coisas Ele fará. Confia nele. E as demais coisas Ele fará. Da mesma forma, Soraya, confia nele. Às vezes a gente quer confiar em nós mesmos. Eu faço, eu posso, eu vou fazer, eu vou conquistar, eu vou. E para os jovens aqui que vão ter filhos ainda,
primeira coisa, consagra o seu filho ao Senhor. Entrega o caminho dele ao Senhor. Confia nele e as demais coisas ele fará. Então a determinação da mãe de Joquebede, a mãe de Moisés, Joquebede, não deixou o filho morrer. Com a criatividade dela, com a coragem e a criatividade, ela continuou cuidando do menino, mesmo indo para a casa de Faraó, mesmo entregando para uma princesa. Toda mãe tem essa capacidade de vencer tudo para abençoar seus filhos. Essa garra faz parte do instinto materno de toda mulher. Quando uma mãe quer abençoar o seu filho, ela vai até o final, ela não para. Joquebede foi uma mulher determinada, e isso fez uma grande diferença na vida de Moisés. Não esse Moisés, o outro Moisés, que aprendeu a perseverar no deserto. Por que o povo do Egito foi salvo? Qual foi a ferramenta usada por Deus para tirar o povo do cativeiro? Você está no cativeiro hoje? Você crê que Deus usou uma Joquebede para poder tirar você do cativeiro hoje? Você crê nisso? Vocês sabem da história do povo de Israel que foi levado todo mundo para o Egito, e acabou o tempo daquele faraó que deixava eles ficarem em paz, né? E entrou outro faraó onde aprisionou aquele povo, e Deus precisava levantar um, e esse um foi Moisés. Só que por trás de Moisés tinha uma grande mulher. E essa grande mulher, para fazer grandes coisas, está aqui dentro da nossa igreja hoje. Quem crê nisso? Quem crê que você pode fazer grandes coisas para o seu filho? A história do teu filho está nas tuas mãos. Você vai ganhar uma ajuda de um pastor, você vai ganhar a ajuda de alguém, você vai ganhar a ajuda de uma pessoa. Mas a história do teu filho, para quem tem filho hoje, a história do teu filho está nas tuas mãos. Não está na mão de mais ninguém. Aí você precisa coragem, criatividade e determinação. Você com essas três coisas, coragem, criatividade e determinação, você vai levar teu filho até a vitória. Sem se esquecer de que Deus capacitou. Você vê que Joquebede, ela não faria isso tudo sozinha. Ela não teria toda essa tecnologia, toda essa questão toda de fazer um vaso tão perfeito, de fazer um cesto tão perfeito, de fazer tudo tão perfeito. Mas ela foi usada por Deus. E para encerrar, meus irmãos, essa mulher, ela foi conhecida da Bíblia e é um grande exemplo, e deixou a sua marca e o seu nome, mas em seu filho Moisés. Do mesmo modo, todas as mães deixam a sua marca nos seus filhos. Sabe como você pode deixar a marca nos seus filhos? Formando o caráter dele, formando a personalidade dele, formando o temperamento dele e formando a espiritualidade dele. Não estou aqui querendo puxar para o lado da Batista Manaína, mas a espiritualidade dele passa pela mão da mãe. Sabe que o pai é meio... Tem pais que são muito zelosos, né? Mas a grande maioria dos pais é meio voadinho, né? São meio pancadinho na cabeça. Mas as mães, ela que determina esse ritmo. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui para a gente tocar um louvor antes de cantar e a gente encerrar. Mas mãe, olha só, a responsabilidade do caráter é sua também, principalmente sua. Da personalidade, principalmente sua.
temperamento do seu filho, principalmente sua, e a espiritualidade, principalmente sua. É porque meu filho acabou de sair para buscar a namorada no trabalho, mas eu ia falar uma coisa. Imagina se o Alexandre tivesse o temperamento do pai. Ainda bem que ele tem o temperamento da mãe. Porque se tivesse o temperamento do pai, misericórdia. Ainda bem que ele é manso igual a mãe. Amém, meus irmãos?